Bem, nós estamos hoje no nosso segundo dia, né, do curso. Eu espero que qualquer dúvida que vocês tenham referente ao primeiro curso, ao primeiro dia do curso, vocês apresentem, certo? Estamos as duas professoras aqui, eu e Eliane, né? E qualquer coisa pode parar que a gente responde na hora, tá certo? Hoje a gente vai fazer uma palestra, a prática dos custos. Tá? Então, pronto. Boa noite, gente. Aí a organização está assim. Separei aqui inicialmente um pouco do que foi tratado na segunda-feira, para depois nós focarmos, né, no tema específico do encontro de hoje. Então, vamos. Aí, lembram? Custo total seria o gasto total, certo? E pode ser dividido em custo fixo, que não varia, né? Você produz mais unidades gastando o mesmo valor, ou custo variável. Oi? Joab tinha levantado a mão. Quer falar, Joab? Posso sim, né? É justamente isso que a professora Eliana está falando. O custo fixo, ele é fixo. Ele não muda no decorrer da produção, né? Então, ele sempre vai ser aquele custo. E o custo variável é justamente isso. Ele, quando aumenta a produção, ele aumenta também proporcional a esse aumento. Uhum. Certo. Então, nós temos um custo fixo, custo variável, foi do último. A professora Ana Paula apresentou um gráfico de isoquantas, que são combinações, né, de fatores que geram a mesma quantidade produzida. E ela mostrou, né, que a partir do caminho de expansão, seria, né, você aumentar a quantidade produzida em função da quantidade produzida. E aí os dois últimos conceitos de custo do encontro da segunda foi custo médio, né, que é um indicador, como o próprio nome diz, a média, né, quanto em média que a empresa estaria gastando para produzir uma unidade do produto, e o custo marginal. Tudo que é marginal, todos os conceitos de marginal, né, como o próprio nome diz, nós estamos falando lá na ponta, de variação. Então, o custo marginal, ele mostra a variação no gasto, né, ou seja, no custo, quando há uma alteração na quantidade. Nós também tratamos de custo de oportunidade, né, foi já, acho que nas discussões, né, quando você faz uma escolha, normalmente, a maior parte, né, você, quando faz uma escolha, você abre mão de outras. Então, o seu custo de oportunidade é aquela melhor opção, né, que você abriu mão. E se for financeiro, o valor que aquela melhor opção que você abriu mão te daria, né? E aí você pode também colocar em termos de satisfação, bem-estar. Acho que foi basicamente isso, certo? O encontro nosso de segunda. Aí, qual a proposta nossa para o encontro de hoje? É a gente tentar fazer uma aplicação, certo? Ana Paula já colocou aí antes, certo? Nós pegamos uma tabela, mas ela não está toda aqui, a gente fez umas pequenas alterações, e a ideia é conseguirmos chegar a esses indicadores de custo aqui, quanto que o, o veterinário, né? Eu acho que tinha João na aula passada que a mãe dele compra produtos para revender. Quanto que essa pessoa, né, esse pequeno empreendedor, essa empresa, ela está gastando por unidade, quanto que ela está gastando no todo, qual o custo marginal. Vai ser uma aplicação simples, tá? Aí, essa tabela, como a Ana já colocou no início, aí quem estava no início, é de uma veterinária, certo? Dessa tabela, nós consideramos aqui consultas, vacinas e cirurgias. Então, consultas, vacinas e cirurgia, nós podemos considerar que são o quê? Três, por exemplo, estamos considerando 3 produtos gerados, né, que essa clínica veterinária oferta, tá? Temos aqui, com algumas alterações, certo? As quantidades de cada um desses itens
ao longo de todos os meses, né, que eu considerei 2019, certo? Então, nós temos aqui as consultas, nós temos as vacinas, nós temos as cirurgias. Então, em termos de quantidade, a gente tem aqui consultas e vacinas, né, com cirurgias são mais raras. Aí, aqui, o que nós fizemos é uma tabela que ela só está mostrando, assim, somando todos os quantidades totais, né? Então, aqui, um agrupamento de todos os produtos oferecidos em janeiro deu 135. Então, calculando em termos percentuais, a gente estaria aqui que 38% foi referente à consulta, 59%, quase 60% foi referente a vacinas e cirurgia um percentual bem pequeno, né? 0,04. Então, como os valores absolutos já mostravam, né, as vacinas nesses meses aqui, elas predominaram, certo? Aqui são só, né? Aí aqui nós estamos com a participação no total de produtos, né, em relação de cada produto em relação ao leque de produtos que nós estamos considerando. Fizemos uma simplificação, estamos considerando só 3. Mas a ideia, o objetivo, né, nosso hoje é conseguirmos identificar, em termos do gasto dessa clínica, quanto que nós podemos atribuir à consulta, quanto que nós podemos atribuir desse gasto à vacina e quanto que nós podemos atribuir à cirurgia. Então, do gasto total, né? O objetivo é isso, é chegarmos em um indicador de custo para, no final, podermos analisar qual o preço, né, que seria aceitável. Então, quando a gente está aqui com quantidades, participação, em termos das quantidades totais, esse não seria um bom indicador, porque uma cirurgia pode ter tido só 5 cirurgias, então a gente conclui aqui, ó, do gasto que houve com a cirurgia só representou, olha, nem 10%. Então, o custo meu, do gasto total que eu tenho, que eu posso atribuir à cirurgia, é muito pequeno. Só que apesar da quantidade total, né, total aqui ser 5, em termos de tempo, esse produto pode ter demandado um quantitativo de horas muito mais elevado em relação às consultas e em relação às vacinas, tá? Então, o que a gente fez, certo, foi mudar, né, esse indicador e trabalhar com o quantitativo de horas. Aí, lá no encontro, né, na segunda-feira, se falou em tecnologia de produção, né, que ela estaria ali representada nas isoquantas, dependendo de qual a quantidade que você consegue produzir com uma determinada quantidade de fatores de produção, né, de insumos, você tem uma tecnologia por trás. Aqui nós consideramos que essa clínica, a tecnologia que ela usa, né, ela permite que, em média, nós podemos ter uns outliers, né, aquelas consultas que, como também foi colocado, né, que às vezes você está pensando, prevendo algo e vem a surpresa, mas aqui nós estamos considerando que, em média, uma consulta 50 minutos, em média, vacina 20 minutos, em média, cirurgia 90 minutos. E aí a gente tem aquela questão de quantidade muito pouca, mas cada cirurgia estaria demandando um quantitativo maior de tempo. E aí, com base, né, nesse tempo, a gente fez uma transformação para horas, né? Então, a gente chegou, né, consultas, aí, multiplicando lá por 50, nós teríamos a quantidade total de horas que foi gasta em consultas, a quantidade de horas que foi gasta em vacinas, a quantidade de horas que foi gasta
em cirurgias, né? Apesar da diferença do tempo, ainda fica menor porque tem uma diferença grande no quantitativo, ok? Então, a gente fez essa transformação. Então, agora a gente está aqui com base nessa tecnologia, dizendo quanto tempo que se gasta para cada produto. E aí se fez, né, aquele mesmo percentual, né? Só que agora a gente já tem uma diferença, né? Nós estamos com um percentual aqui que é quantos por cento do tempo, né? O tempo total está aqui, então esse percentual 0,56 foi 2.550 dividido por 4.580. Então, nós temos aqui 0,56, aqui 0,34, aqui 0,10. Isso aqui, mês, né? Então, a gente estaria com outra tabela, né? Uma tabela similar a essa, só que considerando a questão do tempo, né? A mesma questão dos produtos, tá? Então, aqui nós temos esse percentual. E aí nós temos, né? O tempo é um bom indicativo. Se a gente tem, assim, cenários nos quais a gente tem os outlines, que uma cirurgia que gasta 50 minutos, aí num dia uma vai para 2, 3 horas. Como é que a gente pode resolver isso? Alguém tem alguma ideia? Ninguém levantou a mão? Então vamos lá. Gente, é para vocês participarem, que esse é mais um hands-on, né? Seria uma média assim do tempo, né? Ter uma noção de uma média do tempo. E você pode pegar o passado, né? Quer dizer, quanto mais, se você pega uma série, né, aqui nós estamos, né, com o que aconteceu em um ano, mas se você está mais tempo no mercado, você vai ter uma série aí dos eventos, né? Quanto tempo você gastou com a cirurgia? Não com um ano, não com 2, mas aí com vários anos. E aí, quanto mais você pega uma série mais longa, você vai ter uma estimativa da média, que seria mais próxima daquela que você realmente tem, certo? Estaria oscilando menos. Ok? E aí nós estamos com esse indicativo de tempo, certo? Seria dado os dados, né, o que a gente poderia usar. Aí dessa tabela que nós pegamos, nós separamos também alguns que seria itens de gasto, certo? Não são todos e tem algumas alterações. Então, nós separamos alguns itens de gastos que foram bem fixos. Aí, se a gente observa aqui, de janeiro a dezembro, nós temos oscilações significativas nesses bens fixos. Aí, bem fixo, né, nós estaríamos com o quê? Nós estaríamos com os equipamentos, né, e aí o que, assim, pelo menos pelos valores, né, as oscilações, é indicativo de que houve alguns investimentos, né, porque você tem aqui, ao mesmo tempo, você tem 210, você tem os valores mais altos aqui. Aí nós somamos aqui, ficamos com o total anual aqui, né, de bens fixos nesse ano, nesse valor. Aí nós temos os impostos, certo? E aqui nós temos funcionários. Aí funcionários também, a gente pode considerar, se nós fizermos um link lá com aqueles nossos gastos fixos, nossos gastos variáveis. Aparentemente aqui, funcionário pegando o menor valor seria 720, e a gente teria outro aí que poderia estar variável, né? Que, por exemplo, dezembro aqui vai para 1.800. Pode ser a questão de alguma forma, a sazonalidade do final do ano pode também afetar, né? E aqui, manutenção, certo? Que aí também seria variáveis. Aqui, os gastos específicos com vacina, os gastos específicos com cirurgia. Aí, quando nós pegamos 3 produtos que a gente pegou, a gente tem as consultas. Aí, nesses gastos aqui, não se vê nenhum gasto específico com consulta. Então, provavelmente, a consulta, ela usa só
lá a infra que já está, né, o que já está incorporado aqui nos bens fixos, na manutenção e nos funcionários, né? Apenas vacina e cirurgias têm gastos específicos, né? Aí nós temos aqui os gastos, nós temos agora as participações por hora, né? E aí seria, com base nisso, a gente chegar naqueles indicadores nossos lá de custo, certo? Aí, nesse caso, né, nós temos aqui que os gastos com a vacina só vão implicar no custo das vacinas, não é isso? Que aqui seria um gasto específico. Então, tem que entrar no custo da vacina. Gastos com cirurgia também tem que entrar no custo da cirurgia. E aí nós temos esses outros aqui, né, que seria a infra, né, os impostos, funcionários, que também a gente fez um recorte só de alguns, tá certo, pessoal? Todos esses produtos usam. Então, para atender o cliente que vai vacinar, se precisa da infraestrutura, se precisa dos funcionários, se precisa da manutenção. Idem para a cirurgia, né? E também para a consulta. Então, esses gastos aqui, nosso objetivo é achar qual o valor do custo da vacina, qual o valor do custo da cirurgia, qual o valor do custo da consulta. Então, esses gastos aqui, né, eles precisam ser diluídos, certo? Porque parte vai ter que ser incorporado na vacina, na cirurgia e na consulta, tá? E aí essa estratégia de usar o tempo que está gastando seria uma forma de ter um indicador para fazer essa separação, certo? Aqui foi isso, né? Então, essas observações. Então, uma coisa que é necessária seria deflacionar. Inicialmente, a gente vai trabalhar com valor nominal e depois eu vou apresentar o real para vocês verem a diferença. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos aqueles itens de gasto que fazem parte de todos os produtos oferecidos, quer dizer, do rol que nós estamos considerando, e usando aquela questão do tempo, nós alocamos aí um peso para cada um. Aí, nesse cálculo, aqui nós temos o peso na consulta. Então, os custos fixos, né? A consulta estava com 53, aí a consulta, custos fixos distribuído, 53.042.005. Dos impostos, 53.042.005. Funcionários, manutenção. Aí, vacina só entra em vacina, porque o gasto da vacina, o peso é todo dela. Cirurgia também só entra em cirurgia, certo? Então, a gente pegou aquela questão do tempo gasto e fez uma estimativa com base em tudo que aconteceu no ano de qual é a participação de cada gasto, né, em cada produto gerado. Nós pegamos aqui o total gasto com bens fixos, né? Esse aqui foi o total. Então, 0,53 foi das consultas, 0,42 foi das vacinas, 0,05 foi da cirurgia, certo? Aqui é a mesma coisa dos impostos, né? Os impostos total somando no ano foi 26.070, 0,53 foi consulta, 0,42, 0,05, tá? Gastos com funcionários, mesma distribuição, né? A gente está considerando o tempo, né, para fazer a distribuição. Vacina, o gasto com vacina foi 2021, 0,39, então, zero aqui, que não entra aqui em consulta, mas entra total em vacina, que a participação é 1. E não entra aqui em cirurgia. E aqui tem, né? E aí nós teríamos aqui o total
né, que foi o gasto que a gente pegou. Desse total de gasto, 92.053, né, nós estaríamos considerando, com base nesse critério do tempo, né, que é alocado em consulta, né, que 37.069 foi gasto referente às consultas. 50.415 foi gasto referentes à vacina. E 4.568 foi gasto referentes à cirurgia. Isso pegando o total do ano, certo? Sim, já sei, sem problema. 37.069,79, 50.415, 4.568, que é esse aqui. Aí, dividindo pela quantidade, nós teríamos aqui um custo médio. Agora, veja que esse custo médio está simplificado, tá? Nós consideramos só 3 produtos do leque de produtos. Nós consideramos só alguns itens dos gastos. E aí nós teríamos aqui um indicador daquele custo médio nosso lá, né? Então, o valor unitário de uma consulta estaria aí 87,02. O valor unitário de vacinas estaria 59,60, né, 66. E o valor unitário de uma cirurgia, 207,64, tá? Alguma dúvida no que nós fizemos, no que foi feito? Não. Não? Não, professor. E aqui, né, seriam as observações. Então, tem uma observação. Por exemplo, a pessoa decidiu montar um consultório veterinário. Na segunda-feira, nós vimos que... Foi Jadson ou Jackson, Ana? Jadson. Que Jadson tinha feito... ele fez uma análise com uma colega dele, né, que ela trabalhava e ela ganhava menos trabalhando, qual seria, né, em relação à perspectiva de ganho dela com o consultório. Vimos NET colocando, né? Então, tem um item que deveria estar inserido aqui nesses custos, né? Que é um item, que é um gasto, que não é um gasto que aparece lá na sua planilhinha, esse mês eu vou gastar tanto com funcionário, né? Esse mês eu gastei tanto com a manutenção, mas que precisa estar nos custos, né? Para você levar ele em conta quando você estabelecer o preço. Esse item que não está, né, nós não colocamos aqui nessas planilhas nossas, é o que a gente fala de custo de oportunidade. Então, se a pessoa decidiu fazer um empreendimento, ou se montou um consultório, ela precisa analisar, dentre as suas possibilidades no mercado, né, onde é que eu poderia trabalhar, qual seria o meu retorno, qual seria a minha renda, e colocar essa renda, diluir ela aqui também, fazendo parte dos nossos 3 itens de gastos, tá certo? Que compõe aqui a consulta, né? Essa tabelinha. Incorporar aqui também qual seria o retorno, né? Se eu não estivesse com esse consultório, eu estaria fazendo isso. Se eu estivesse fazendo isso, eu teria tal ganho. Então, esse ganho tem que estar aqui também, porque ele é o custo de oportunidade. Tá? Quando a gente pega a economia, o custo econômico, ele é diferente do custo contábil. Né? Uma das diferenças é que, normalmente, quando a gente fala do custo contábil, a gente está falando de registro que passou. No custo econômico, a gente incorpora o custo de oportunidade. Tá? Então, quando a gente diz, tal setor, as empresas estão tendo lucro econômico igual a zero. Lucro econômico igual a zero significa que, nesse setor, essas empresas estão tendo o mesmo retorno das outras empresas no mercado.
Então, nesses gastos nossos aqui, nós só trouxemos gastos que estavam na planilha registrada. Mas tem um gasto que é importante, que é quão que eu quero ganhar, né? O quão que eu ganharia no mercado. Então, sua atividade tem que, pelo menos, cobrir aquilo que você ganharia no mercado. E também estaria diluído, 53% dentro do nosso uso do tempo, 53% para consulta, 42% para vacina, 0,05% para cirurgia. Considerando que nós estamos só com 3 produtos, né? Aí essa é uma observação, certo? Que vale colocar e que é preciso, a pessoa precisa fazer, né? Seria colocar lá o maior retorno que teria, né? Seria o custo de oportunidade. A outra é o seguinte, a professora Ana Paula apresentou o caminho de expansão, que é aquele caminho que mostra quando a empresa, né, ela aumenta a quantidade produzida, qual é a trajetória que faz com que esse custo seja mínimo, né? Aí ela apresentou, considerando isoquantas, né? Que, no caso, teria tendo mais de um insumo, então qual seria o custo mínimo? A ideia é que ela deve escolher, né, aquela produção que está ali, né, que tenha pelo menos aquele custo médio mínimo, né? E aí a pergunta é, dessa forma que nós calculamos esse custo, né? Pegamos as horas, vimos quantas horas a pessoa aloca em cada produto, né, que ela disponibiliza. Com base nisso, chegamos no gasto, quanto do gasto que ela tem que pode ser atribuído àquele produto, dividindo pela quantidade, chegamos aí num gasto unitário. Essa tabelinha nossa nos diz que esse custo, né, por exemplo, 87,02 é o menor. Essa pessoa, isso aí nos diz que essa pessoa estaria trabalhando com menor custo que é possível ou não. Dado esse cenário aqui, né, os dados que a gente tem, esse seria o custo unitário. Mas, para responder essa pergunta, será que eu estou gastando o menor valor que eu posso? Esse empreendedor, né, ele tem que observar, né, quais são as opções que tem no mercado, né? E ao longo do tempo, nós vimos que nós temos hoje, NET, eu acho que Viviane também é veterinária, né, Viviane? Trabalhei muitos anos em clínica, agora não mais, mas trabalhei mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então, assim, essa pessoa, esse empreendedor, ele tem que dar uma analisada no mercado, né, ver quais são as opções, né, quais são as tecnologias disponíveis, a tabela de gasto de horas, né, aqui o total de horas gastas, tem até uma que é mais simples, que está 50, 20, 90. Será que tem alguma forma, alguma tecnologia, algo no mercado que me permita gastar menos, né, menos tempo? E aí ver, e se tem, aí também tem que fazer uma análise, quer dizer, quanto que eu vou gastar, qual gasto adicional em economia, todas as nossas decisões são analisando a margem. Você só dá um passo, você analisar na margem, esse passo que eu vou dar a mais, ele me vai gerar isso de gasto e ele vai me gerar isso de retorno, certo? O marginal em economia é muito importante. Mas aí você tem que olhar o que tem disponível no mercado. Eu posso melhorar, gastar menos, usando uma tecnologia nova. Se eu fizer isso, eu vou dar conta, o que eu vou ganhar vai ser mais do que o que eu vou estar gastando, né? Você precisa acompanhar também o que vem acontecendo no mercado. Quer dizer, a gente está com o Viviane, que trabalhou em clínica, NET, Jadson, né? Também eu acho que tem um bom tempo, então, considerando o caso, esse exemplo, né, de veterinário, você acompanhar o que está acontecendo, não é?
e a partir daí você ir analisando. A sua tecnologia é a que te permite um melhor retorno, você poderia ter um ganho fazendo um ajuste nisso, tá? Aí são perguntas que vocês têm que estar acompanhando o mercado para verificar, ok? Eu acho que é a última observação aqui, aí a gente passa para a discussão. Essa parte aqui, eu só apresentei um cálculo, tá? Mas eu quero pegar vários tipos de índice e montar com vários tipos de índice. É aquela ideia de que a gente está trabalhando com valor nominal, tá? E aqui a ideia seria, considerando o período ao longo do ano, analisar essa dinâmica e ter aí, por exemplo, no final do ano, uma estimativa de gasto médio, né, que seria um indicador, por exemplo, de preço. Aí, aqui, eu peguei o índice de preço ao consumidor, certo? Só que ele estava com base em 94, mas eu fiz uma mudança na base, só não está aqui, tá? Está na planilha. Aí, o que que eu fiz? Apliquei, deixa eu ver, também está na planilha, mas o que eu fiz foi aplicar aquela fórmula de colocar o valor nominal, acho que está aqui, o valor nominal dividido pelo índice vezes 100, e aí eu cheguei naqueles valores todos reais, certo? Aí eu mudei a base, ao invés da base continuar, que eu estava numa reunião me separando na série, a base estava 94, eu coloquei ela em dezembro de 2019, certo? E aí apliquei a fórmula e aí a gente teria aqueles valores que, ao invés de estarem em termos nominais, eles estariam sendo reajustados com base nesse índice de preço, IPC, índice de preço ao consumidor, tá? Amanhã eu vou trazer vários índices, que aí a gente discute os índices para chegar no que seria o melhor indicador. Aí eu calculei o valor real aqui, seria um valor que ele estaria incorporando a variação que houve nos preços. Então, se você está com economia que os preços estão estáveis, você pode ignorar, tratar o valor monetário hoje como se ele fosse igual amanhã, como se ele fosse igual a depois. Se você está num cenário de inflação, né, no caso agora a gente está chegando a 2 dígitos, então não dá para ignorar essa variação que há nos preços. Então, quando você pega uma série de indicador de gastos, de um mês para o outro o preço mudou. Então, você não pode trabalhar aquela série como se o que aconteceu no mês passado, R$ 100 no mês passado, valessem R$ 100 hoje, porque R$ 100 no mês passado não vale R$ 100 hoje. Aqui eu foi ir para o Excel, aplicar a fórmula e transformar, tá? Mudando a base, dezembro de 2019. Então, levei os valores todos para o futuro. E aí, refiz os cálculos, certo? Aquela mesma planilhinha lá, refez os cálculos, fazendo a separação, né, do 0,53 para consulta, 0,42 para vacina, 0,05 para cirurgia. Chegamos aqui nesses totais. Aí, fazendo, né, eu vou pegar, sem incorporar os gastos fixos, né, se a gente considerasse que investimento poderia ser tratado à parte, aí nós chegaríamos num gasto das consultas que estaria considerando, né, a base de dezembro de 2019, valores reais de 48,19, certo? Valor gasto unitário com vacina de 44,73 e gasto unitário com cirurgia de 137. Então, fixem aí, por favor. O gasto com a consulta, 48,19. O gasto real, certo? Tá, 48,19. Acho que a gente tinha calculado aqui, tinha dado 47. Por que tem essa diferença e lá está dando maior do que o valor sem retirar a oscilação dos preços? Oi? E aí, gente? O pessoal de economia aí.
Pode falar, Ana Elizabeth. É porque você corrigiu o valor monetário, que aquele dinheiro em janeiro não é o mesmo em dezembro. A ideia que, quando colocamos, foi trabalhar com o valor no final do período. Qual é meu gasto médio lá em dezembro, numa perspectiva de, a partir daí, ver qual seria o preço. Então, nesse caso aqui, como a base está sendo colocada no final do período, o valor real supera o valor nominal. Aí, para a apresentação, foi basicamente o que nós organizamos. E aí a gente pode passar para discussões ou dúvidas. Então, gente, a gente vai começar a discussão, certo? Resumindo, né, o que a Eliane falou, foi que ela fez uma estimativa de preço, baseado também no custo médio, só que ela aplicou uma outra forma de ver os custos. Ela tinha os custos totais, gastos, né? E fez uma estimativa com base no tempo que você gasta para cada procedimento. E com base nisso, ela estimou no ano, né? O quanto poderia ser cobrado baseado nesse tempo, tá certo? Então, como é que vocês viriam de outra forma isso? Né? Ou seja, como é que vocês montariam uma estimativa na prática para uma ação que vocês tenham diariamente? Então, a gente pede aqui para vocês pensarem como é que vocês podem, por exemplo, com o nosso colega que veio da aula passada, né, estava falando sobre a questão da mãe dele, né? Como é que a gente poderia montar um processo semelhante se a gente tivesse com esse exemplo dele, né? Que ela é vendedora de roupa. Eu não sei quem foi que, não me lembro bem. Eu acho que foi João. Foi João. Foi Vitor. Foi Vitor. Ah, foi Vitor, foi Vitor. Pronto. Aí como é que a gente poderia pensar numa coisa desse tipo para Vitor? Ou seja, ou mesmo para os veterinários, como é que a gente poderia fazer um trabalho desse com dados mais precisos, por exemplo, para os veterinários? Alguém tem ideia de como isso funcionaria? Ou como é que a gente pode melhorar esse pensamento de Eliane, né? Que ela fez algumas coisas. Deixa eu explicar mais um pouquinho sobre inflação e deflação, né? Porque o que a Eliane fez, na verdade, ela inflacionou os dados e não deflacionou. Aí, quando ela diz assim, eu fiz a referência no passado, a referência no passado ela é uma deflação. Quando ela faz a referência no futuro, é uma inflação. Então, quando a gente diz a gente vai tirar a correção monetária, a gente está levando para trás, tá certo? Mas se a gente vai colocar a correção monetária, a gente leva para frente. Então, aí a gente inflaciona. E por isso que realmente deu um pouco maior, porque nós inflacionamos todos aqueles valores de lá. Tá certo? Então, pronto, vamos melhorar lá o que é que a gente pode fazer com o Vitor, ou como é que a gente pode melhorar, o que é que vocês preferem fazer, o que é que vocês gostariam de fazer. Isso é uma discussão, né? Como é que a gente pode pensar em aprimorar esse nosso trabalho. Professora, essa questão de encontrar o custo unitário, porque eu não peguei muito no começo, né? Mas no caso dos veterinários, eles podiam fazer isso observando o ano anterior? Com certeza, Camila. Com certeza. Veja só, que na verdade o que a Eliane fez foi observar todo o ano anterior. Então, ela observou o ano inteiro e, na verdade, o que ela fez foi dizer, olha, no ano inteiro eu ganhei ou perdi, né? Então, por exemplo, uma das decisões que ela pode tomar, a veterinária pode tomar, é dizer assim, no próximo ano, vai valer a pena ou não vai valer a pena eu trabalhar? Então, ela vai olhar para ali, para o valor médio da consulta
e que, se esse valor médio da consulta for acima de 87, era, Eliane? Eu não me lembro mais. Acima deste valor que ela colocou, aí, ótimo, eu continuo no mercado. Mas se for abaixo, ou seja, eu vou estar pagando para trabalhar, se eu não consigo, se a minha consulta média ela é R$ 20, será que vale a pena continuar? Tá certo? Então, essa pode ser uma tomada de decisão dela para o próximo ano. Então, ela olhou o passado e ela disse, olha, no ano passado eu cobrei, em média, X de consulta. Vale a pena eu continuar? Se a consulta realmente ela é mais barata, ou seja, se o meu preço para fazer uma operação ele é de R$ 200 e eu cobro mais ou menos, né? Se eu cobrar menos de 200, eu estou pagando para fazer a operação. Se eu cobrar mais de 200, ótimo, está saindo mais. Ô, Tá Ana, certo? deixa eu só dar uma continuidade aqui com Camila. Ô, Camila, a ideia é o seguinte, seria ver o custo médio. Mas se fosse para pegar o custo médio de mês a mês, você estaria com um indicador de custo mensal, certo? Então, nesse sentido, considerei todo o ano jogando lá para o final, pensando numa tomada de decisão. Agora, tem uma coisa que eu não sei se a veterinária tem, que normalmente o comércio tem, que é sazonalidade. Eu não peguei uma série de mais de um ano para ver, porque se tiver sazonalidade, também a gente poderia ter uma estimativa mais precisa, retirando a sazonalidade. Aí eu não sei, Viviane levantou a mão aí, ela pode dizer se você tem algum período do ano que o pessoal vai mais ou que vai menos, eu não sei. Oi? Tem sim, Eliane. A gente tem sazonalidade. Então, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, Natal é diferente de Recife. Aqui as pessoas vão muito para veraneio. Então, mês de janeiro, mês de julho, vai tudo lá para baixo, porque o pessoal está nas praias e não vem para os consultórios de Natal. Então, é uma sazonalidade que eu percebi aqui, diferente de quando eu tinha o consultório em Olinda, que era no mês de agosto, que era o mês ruim para mim, e o mês de abril. Uhum. Mas você queria falar alguma coisa, Viviane, só sobre a questão da... Não, eu levantei a mão, Ana Paula, porque, para mim, mesmo tendo trabalhado esses anos todos, eu acho que eu nunca parei para fazer uma análise de custos, se eu estava pagando para trabalhar. E hoje, assistindo aqui a apresentação, eu achei muito interessante, porque normalmente a gente fazia o preço, né, a precificação, a gente ligava. Eu ligava para a NET, que ligava para outra pessoa, e a gente fazia, né, uma pesquisa entre amigos e dizia, olha, tá, e logo que a gente iniciou o trabalho na década de 80, né? Então, todo dia mudava o preço de tudo, e era um absurdo a mudança, não dava para você acompanhar. Essa análise que a gente estava falando aí agora, a inflação está chegando a 2 dígitos, isso era todo dia, todo dia, todo dia. Então, era muito complicado. E aí a gente acostumou, e uma outra coisa que eu estava pensando aqui, enquanto a Eliane falava, se a gente fizer isso com relação ao tempo, como a gente vai fazer com relação à complexidade das ações? Como é que eu vou fazer vou valorar quando uma cirurgia é mais ou menos complexa? Mas aí daria para você, quanto mais tempo você tiver, você pode ter uma série extensa e trabalhar com as médias de forma que você vai diluindo os outlines. O que eu diria para você também é o seguinte, se você observar que a complexidade ela influencia nas suas 5 operações, por exemplo, que teve lá os 5%, se ela realmente influencia, e aí você vai ter que levar em consideração os gastos que você faz em cada operação, porque ali está de uma maneira geral, operações, certo? Cirurgias. Mas você pode pensar que você pode dividir essa sua cirurgia em piometra, que foi uma semana passada, piometra, castração, esterectomia, e você pode determinar por complexidade. Mesmo dentro de uma piometra, você pode dizer, é uma piometra de um cachorro
pequeno a ampiometria de um cachorro grande. E aí eu ainda iria mais, que foi o exemplo da aula passada, se o nosso cachorro ele tiver problema cardíaco, se ele for um cachorro grande, se ele tiver uma série de complicações, como é que isso vai fazer? Então, aí a gente precisa realmente de médias, tá certo? Seguindo aqui a fila, Yuri tinha levantado a mão, Yuri. Você quer falar mais alguma coisa? Na verdade, eu ia falar mais quando a senhora estava falando antes dessa moça falar agora, era para aproveitar o tempo do que a senhora estava falando, o time. A senhora estava falando de pagar para trabalhar, essas questões, né? Então, no primeiro encontro, a gente estava falando de custo de oportunidade, e eu comentei que seria importante levar em consideração, no caso dos veterinários, né, de não querer, ao invés de abrir um consultório para si, trabalhar para outra pessoa, né? E aí os comentários em seguida a esse levantamento foi que era muito baixo, que trabalhar para outra pessoa ganhava muito pouco e que era muito melhor ter o próprio consultório. Claro que quando eu fiz o meu comentário, eu não sei quanto um veterinário ganha num consultório próprio ou trabalhando para outra pessoa, né? Não tenho ideia desses valores. Mas, às vezes, a gente pode achar que no consultório está recebendo mais dinheiro, mas, às vezes, está tendo custos que não estão sendo levados em conta, né? E aí, às vezes, acha que está ganhando mais dinheiro, mas está pagando mais imposto, não tem férias, não tem 13º, não tem INSS. E aí, quando faz essa comparação de custos, talvez não é tanta diferença assim ter o próprio consultório e, às vezes, está pagando para trabalhar, como a senhora mesma cogitou a possibilidade, né? É uma possibilidade muito real também, viu, Yuri? Eu conheço veterinários que pagam para trabalhar. Ana Elizabeth, você levantou a mão? Acho que é ali, João. Levantei. Sem ninguém dizer. Só pelos valores, né? Realmente, assim, se você investe um bom montante, né, você tem que diluir em vários anos, né? Aquele investimento, né? Agora, a gente, assim, como clínico, quando a gente vai trabalhar no consultório dos outros, a gente recebe percentual sobre as consultas, tá entendendo? A gente não tem aquela carteirinha assinada, tá entendendo? Quando tem um título de especialista, você, para trabalhar naquele hospital, eles exigem que você seja um microempreendedor individual, tá entendendo? Então, aí não tem o risco de justiça de trabalho, nem nada, né? Porque é uma empresa que tem uma empresa e uma outra empresa que está prestando serviço, né? Aí, realmente, assim, o custo, sabe, fica bem assim, né? Para quem vai trabalhar fora. É sempre a nível, assim, de percentual. O que eu faço com minhas cirurgias, eu faço igual a camisa quando a gente vai comprar. Tamanho PP, tamanho P, tamanho M, tamanho G, tamanho GG. E Viviane, grande companheira de cirurgias, né, Viviane? Biometrão não é nada que a gente pegou, né? Lembrando uns aninhos atrás, né, não? É verdade. Por exemplo, quando você vê os custos da Eliane que você tirou ali, quando é consulta, ela quase não especificou quais eram os custos diretos para consulta, não é? Então, essa foi uma das coisas que eu observei, que quem faz consulta, por exemplo, é como se não usasse um EPI. Ou seja, a médica veterinária nem EPI está comprando, nem luva, nem está colocando a questão do estetoscópio, nem nada. Ou seja, não tem como, por exemplo, na vacinação, que ali os custos da vacinação devem ser realmente os custos diretamente ligados à vacina em si, né? Ao programa imunológico, né? Não está ali a questão da mão de obra do veterinário, e aí a mão de obra do próprio veterinário que não está naqueles custos. Né? Então, assim, quem fosse fazer uma planilhazinha, como a gente estava sugerindo a Jadson, né, teria que se lembrar de colocar essas questões. Mas a ideia é que para vocês terem uma maior precisão de exatamente o que vocês estão gastando, quanto maior o grau de detalhamento, mais próximo se chega do custo que realmente aconteceu.
né? E usar o histórico, né? Você tem os outline, mas o que vem acontecendo? Ó, essa minha série ao longo do tempo, o que tem acontecido? E aí dá para minimizar esses pesos dos outlines também. A outra é que eu ressaltei, coloquei a observação online, na hora eu lembrei, que eu acho que era bem importante, que as pessoas não consideram, que é colocar o custo, né, que ela teria, o que ela ganharia em outra atividade, na melhor opção, incorporar. Mas tem outro custo também que é importante, que as pessoas às vezes não consideram, e é o custo se ela está funcionando em local próprio, porque às vezes a pessoa já tem um espaço, mas aquele espaço ali, se ela não estivesse usando ali, empreendendo naquele espaço, ela teria o dinheiro do aluguel. Esse dinheiro do aluguel tem que entrar lá também naquele rol das listas do 0,53 para consulta, do 0,42 para, acho que era para vacina, e 0,05 para cirurgia, certo? Todos esses gastos que você, nem tudo que você consegue pôr, gastei isso, tem muita coisa que você, é um custo de oportunidade, o que você está deixando de ganhar, de receber em função daquilo ali, é gasto também, e precisa ser incorporado, tá? Camila? Oi, eu queria só fazer uma observação, que a gente está falando de custos na veterinária, né? E só está pensando em duas situações. Ou o veterinário tem uma clínica com toda a estrutura, ou ele trabalha dentro de uma clínica. Mas existem, assim, por isso eu reforço que é bacana fazer uma análise do ano passado ou de anos passados, porque, por exemplo, a veterinária que eu levei o cachorrinho da gente uma vez, ela não fazia procedimentos complexos. Então, se quando fizer um levantamento descobrir, por exemplo, que faz poucas cirurgias no mês, de repente é mais interessante alugar, ou eu não sei como é que funciona, mas essa veterinária, ela, quando precisava fazer um procedimento complexo, ela alugava, ou não sei como ela fazia, mas ela tinha um outro espaço que a gente ia lá e ela fazia nesse espaço que tinha toda a estrutura. Então, ela não precisava, na clínica dela, ter estrutura de centro cirúrgico, com toda a manutenção, né? A questão dos equipamentos que ela teria que arcar. Ela dizia, não, olha, a gente vai ter a semana da castração, a semana das cirurgias mais complexas, e aí a gente ia para esse lugar, para esse outro endereço, onde ela realizava os procedimentos. Então, de repente, já é uma redução de custo, né? Se o veterinário identifica que faz poucos procedimentos complexos, é utilizar um outro espaço, né, fora da sua clínica, sem precisar manter os custos dele o ano todo. Esse tipo de arranjo produtivo, né, que é uma verticalização, vamos imaginar assim, esse tipo de arranjo produtivo é muito comum nesses mercados, Camila. Então, por exemplo, existem veterinárias que se juntam numa clínica para poder operar, porque consultório não pode operar, entendeu? Então, assim, existem também algumas restrições sobre a própria profissão. Então, ninguém pode fazer a operação se não for numa clínica ou num hospital veterinário. Então, aí pode ser que isso esteja acontecendo com a sua veterinária, por isso que ela precisa ir para um outro lugar. Existem arranjos de colegas se juntarem, como você viu aí Viviane e Ana Elizabeth falando, de se juntarem para poder operar, porque às vezes é complexo, você não opera sozinho, a não ser que seja uma castração, uma cirurgia mais simples, que aí fica fácil de você operar. E mesmo assim, num consultório veterinário, você não pode fazer isso. Tá? Então, assim, existem vamos lá, relações de trabalho, né, em que você pode chamar colegas para trabalhar, que você pode ser um microempreendedor individual em um hospital veterinário, ou você pode ser simplesmente prestador de serviço, como, por exemplo, você simplesmente vai tirar uma ultrassonografia do cachorro. Em vez da pessoa se deslocar para uma determinada clínica ou consultório, você vai e leva a ultrassonografia. E hoje em dia você tem até mais especializações da vista, especializações da dentição,
do ouvido, e assim vai, né? E aí essas pessoas que são especialistas, elas não necessariamente precisam de um consultório, elas às vezes vão. Então é um mercado um pouco mais complexo. Mas o mais importante é que, como a Eliane disse, né, que é interessante que você veja em detalhes todos os custos, porque quanto mais detalhado, mais você pode justificar aquele custo que você, aquele preço que você está cobrando, principalmente, né? Porque tem gente que diz assim, uma castração lá no meu bairro é R$70, e essa doutora daí, aí aponta para a doutora, está me cobrando R$300. Por que ela está fazendo isso? Né? Então, os custos são uma forma de você justificar as variações de preço. Tá? Então, pronto, Eliane. Ô, Camila, na segunda-feira, João colocou da atividade da mãe dele, né, que ela vende produtos, e você disse que trabalha no Senai, não é isso? Isso, eu trabalho no Senai, formação Certo. de preço. Em termos de determinação de custo lá no Senai, o sistema S normalmente é um sistema bem organizado. Vocês variam de um período para outro ou não? De um curso para outro? Porque tem uma formação de preço de cada casa, né? No caso Senai, o FIEP, mas os custos, eles são vistos no departamento regional como um todo. Então, a gente manda a estrutura, por exemplo, a quantidade de colaboradores, os custos do ano passado com a infraestrutura das escolas. Aí a estratégia utiliza um método de custeio, que eu ainda estou me aprofundando, mas ele tem o método de custeio, e aí ele devolve para a gente o custo unitário das coisas. Por exemplo, um professor, o custo unitário desse professor é R$61. O custo unitário da energia elétrica da escola de Paulista é tanto. E aí, com base nesses padrõezinhos, digamos assim, que a estratégia manda para a gente monta o preço acrescentando um insumo específico de cada curso. E isso é anual. Então, todo ano a gente refaz, né? Envia para eles e eles mandam para a gente a alteração. Aí eu acredito que eles considerem também índice, né? Inflação, alteração de salário, tudo isso. Certo. Mais alguém tem mais algum questionamento? Eu só queria fazer uma colocação, que essa questão do ano anterior determinar o ano atual, né? Que é isso que a gente está pensando. O Fundeb, quando ele distribui, na verdade, os alunos, né, o dinheiro, o que deve ser gastado, se bem que o Fundeb mesmo não gasta nada, quem gasta são os estados, né, não é a nação que gasta. Ele gasta com os custos por aluno. Então, ele determina no ano passado quanto foi o custo por aluno. E, a partir daí, é quanto será o custo do aluno esse ano, pelo número de matrículas e quanto foi o custo do ano passado. E aí você faz a distribuição por estado, né? Quanto é que cada estado tem. É um pouco mais complexo, mas ele utiliza também essa metodologia de olhar para o passado para poder determinar o quanto vai ser. Então, assim, o Senai também deve fazer, o Senai, o SESI, devem fazer também esse custo, de olhar para o passado para poder determinar o futuro, tá certo? Mais alguma questão, pessoal? Hoje a gente vai terminar mais cedo, já estava previsto, e o semestre está começando realmente na hora. Bem, gente, eu acho que a gente encerra hoje, certo? Aí a gente retorna amanhã às 18, ok? Obrigadão, boa noite. Obrigada a você, Eliane. Obrigada, Ana Paula. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.